Você quer ter sucesso? Dinheiro? Fama? Então é melhor você se preparar. Porque esses objetivos geralmente vêm acompanhados de muita dor de cabeça, muitos problemas. E muitas vezes, por mais incrível que isso possa parecer, esses objetivos nem sempre vêm acompanhados de um final feliz. Você vai ter que suar muito a sua camisa. Acredite, você vai ter que dar o seu sangue por esses objetivos. A verdade é que esse conceito de sucesso, que a maioria de nós sonha em ter um dia, é na verdade algo complexo de se alcançar. Na verdade, essa busca por sucesso e fama muitas vezes pode ser confundida com ego. Nesse vídeo aqui nós vamos ver 8 filmes. Você vai ver que mesmo artistas mais famosos e bem-sucedidos, em algum momento da vida já comeram o pão que o diabo amassou. E pior ainda, essas histórias nem sempre vêm acompanhadas de um final feliz. Para alguma dessas histórias o preço até foi bem alto. Mas se você está preparado para suar a sua camisa e dar o seu sangue para alcançar os seus objetivos, esse vídeo aqui é para você. Esse canal aqui é para falar a respeito do universo da produção musical, então a gente não vai ficar aqui pagando de crítico de cinema. O objetivo aqui é para falar das mensagens desses filmes, e não da qualidade técnica da direção, do roteiro, da fotografia ou da atuação dos personagens desses filmes. Aqui no YouTube já tem vários canais que fazem isso, então prepara a pipoca aí agora. E depois que você assistir esse vídeo aqui, por favor, coloque aí nos comentários se você já assistiu algum desses filmes e escreve aí se você se identificou com algumas dessas histórias. Dos 8 filmes que a gente vai falar aqui agora, os 2 primeiros são 2 filmes documentários. O primeiro filme da nossa lista é o documentário Anthem, ou Hino em português, lançado recentemente, agora em 2023. Esse filme conta com o compositor e produtor Chris Bowers e o produtor e DJ Tahi. E a história desse documentário é o seguinte: esses 2 caras, por sinal já produziram muita trilha de filme e já trabalharam assim com muitos artistas famosos, receberam o desafio de criar um novo hino norte-americano. Para estudar como é que eles vão compor essa música, que vai ser algo bem desafiador para eles, eles saem de carro pelos Estados Unidos para ouvir músicos, de diferentes regiões, para poder compor esse hino que eles precisam fazer. E aí que esse documentário começa a ficar interessante. E tem uma mensagem nesse filme que, na minha opinião, todo músico, ou até qualquer cidadão aqui no Brasil precisa assistir. A mensagem principal que você consegue tirar desse filme é que conforme eles vão passando pelas cidades, conforme eles vão conversando com os músicos, você começa a notar a diferença que é entre a realidade, por exemplo, lá dos Estados Unidos aqui com o Brasil. Se você já tocou na noite alguma vez, se você já teve que tocar em algum lugar aqui no Brasil, você já deve ter notado como é que é difícil você tocar uma música sua autoral, Toda vez que você vai tocar em algum lugar, pessoas querem só que você fique tocando música cover, Toca, Raul! Se no meio do repertório lá você coloca uma música sua, isso chega a causar até um certo desconforto às vezes. As pessoas levantam e vão embora, Isso é completamente o inverso do que acontece nos Estados Unidos. Quando as pessoas saem para ouvir alguém que está tocando em algum lugar, mesmo quando ela está sentada em algum restaurante, algum lugar que tem alguém tocando, o estranho é esse músico tocar uma música cover. As pessoas querem sentar ali para ouvir a música daquele artista. Isso desencadeia uma série de questões aí muito importantes. Primeiro é a maneira como esse artista vai construir a carreira dele. Um dos músicos que conversa com os produtores ali comenta que a melhor estratégia para um músico lá nos Estados Unidos é ele começar tocando na sua comunidade, aí ele vai tocando para sua cidade, no seu estado, isso vai aumentando, porque dessa forma ele vai tocar uma música local, uma música que ele se identifica, uma música que o público se identifica, e aos poucos ele vai crescendo, a música dele vai ficando famosa, até que chega o ponto dele tocar até no exterior, mas sem perder a essência dele. Como que aqui no Brasil você vai conseguir fazer isso, se quando você vai tocar, você é obrigado a tocar 90% do seu repertório tocando música cover, que são músicas que vieram de tudo quanto é lugar do mundo, que pode ser que nem tenha a ver 100% com o tipo de música que você quer produzir, ou seja, essas músicas acabam não tendo muito a ver com você, e quando você insere uma música sua ali no meio do repertório, é por isso que ela vai soar como estranho, porque as pessoas estão ali ouvindo um monte de música cover que veio de vários lugares do mundo, que provavelmente possuem estilos completamente diferentes, que agradam diferentes estilos de público também, E vai ficar muito difícil para você colocar a sua música ali no meio. Lá nos Estados Unidos é o inverso. Não só eles não tocam a música cover quando tá tocando em algum lugar, quando eles vão tocar essa música cover ali no meio do repertório, é importante que esse artista passe um novo arranjo para essa música. Ele
toque essa música cover com a sua personalidade, com o seu estilo de tocar. Assim, essa música cover vai ficar igual ao seu repertório e para quem tá ouvindo vai ter uma sensação de soma, porque a pessoa tá ouvindo uma música cover que você tá tocando do seu jeito. Diferente daqui, que o cara vai tocar cover e ele fica se esforçando para tocar igualzinho aquela banda. O que é pior, dificilmente alguém consegue fazer isso, né? Tocar todas as músicas covers perfeito como os artistas que compuseram aquela música, né? Isso é uma missão quase que impossível, exatamente porque cada artista, inclusive você, possui uma personalidade na hora de tocar, né? Possui uma técnica e nem sempre ela é condizente com todas as músicas que você for tocar cover, né? Então, conforme você vai assistir esse filme, essa mensagem ela é muito poderosa, porque a gente percebe uma diferença enorme que existe, não só na carreira dos músicos, mas também na maneira como as pessoas consomem música, né? Não é à toa que lá nos Estados Unidos você vê uma quantidade enorme de artistas surgindo o tempo todo, muito mais do que aqui no Brasil, porque culturalmente falando as pessoas lá abraçam mais, elas fazem questão de ouvir aquele músico tocando as músicas dele. E no caso do documentário, esses dois produtores estão com esse desafio de produzir um novo hino nacional norte-americano e segundo eles mostram ali no documentário, é a música que é considerada aí que precisa do maior respeito lá nos Estados Unidos, né? Eles são muito patriotas com relação ao hino nacional lá, e eles mostram que toda vez que um artista aí na história tentou tocar o hino norte-americano, tocar cover, né? Mesmo colocando uma personalidade ali do artista, na maioria das vezes, esse artista teve problemas sérios na sua carreira, porque se o público lá já tem uma certa relutância em ver você tocando uma música cover de uma banda, imagina se você for tocar o hino nacional cover, né? Aí que a atenção das pessoas é muito maior, a exigência é muito maior, e esse artista tem que tocar a música muito bem feito. E eles mostram que a maior parte dos artistas que já tentaram isso, meio que fracassaram, tiveram críticas muito ruins. Isso não foi bom para a carreira do artista. Embora tenha uma parcela de pessoas que tenha gostado, a grande maioria do público lá nos Estados Unidos meio que repudia artistas que tentam tocar o hino nacional de uma maneira diferente. Então vai se tornando um desafio muito grande para esses dois produtores conseguir elaborar um novo hino nacional sem ofender aquelas pessoas que admiram a versão original do hino nacional. Então vale muito a pena assistir esse filme, porque essa mensagem que o filme passa, a gente tá anos-luz disso aqui no Brasil. Quem toca na noite é que sabe o perrengue que é tentar tocar uma música de autoria própria, né? É algo que precisa ser discutido aqui no Brasil. O brasileiro ele precisa se reeducar para a maneira como ele consome arte aqui no Brasil e parar de querer que você fique tocando aí música dos outros e começar a dar mais valor para novos artistas, né, para sua música. E se você acha que tocar música cover é assim, só chegar e sair tocando, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui no canal, onde a gente explica o que é esse lance de tocar música cover, maneiras certas e maneiras erradas de você tocar uma música cover, como é que a música cover pode ajudar ou pode atrapalhar aí na carreira de um artista. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O próximo documentário da nossa lista é o I Dream of Wires. Lançado em 2014, e dentre as várias pessoas que falam nesse filme, temos o compositor Morton Subotnick, o músico Gary Numan, se você curte música eletrônica você vai saber quem é esse cara, e o compositor e professor Herbert Ditch. Esse filme fala a respeito da história, do desaparecimento, do ressurgimento do sintetizador modular, explorando aí os sonhos e as obsessões das pessoas que dedicaram parte das suas vidas em máquinas fascinantes e até esotéricas da música eletrônica. É um filme que você tem que se preparar para assistir. Ele é um filme lotado de informação, mas se você mexe com música eletrônica, com sintetizador, ou até mesmo aí no seu programa de produção musical, você gosta de ficar modulando frequências, criando os seus sons aí para colocar na sua música. Boa parte do que a gente utiliza até hoje são descobertas que vieram das situações mais inusitadas que você pode imaginar. É interessante ver como muitas coisas assim que a gente utiliza hoje, muitas vezes surgiu até de situações muito inusitadas, até sem querer, até mesmo de alguns erros. É um documentário muito legal, porque passa essa mensagem de que a gente fica lutando tanto às vezes para, né, fazer tudo tão certo, mas de vez em quando a vida tem umas dessas, né? E tecnologias aí são desenvolvidas a partir de um erro, né, ou de uma coisa que aconteceu sem querer, por exemplo. Então que de certa forma a gente não tem assim tanto controle das coisas como a gente pensa que a gente tem, né? Você é uma pessoa muito detalhista, que quer sempre fazer tudo muito certinho. Dá uma olhada nesse filme, porque realmente você vai ver que às vezes tem coisas assim que surgem das situações mais inusitadas possíveis.
principalmente se você mexe com música eletrônica, não deixe de assistir esse documentário. E por falar em equipamento eletrônico, em teclado, em programas de produção musical, em home studio, se você está aí montando o seu home studio, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal, onde a gente passa umas dicas bem legais aí, principalmente para quem está iniciando, porque esse vídeo vai dar algumas boas orientações com relação a por onde você deve começar, onde você deve investir primeiro, onde é que você deve investir mais, onde você deve investir menos, para que você possa iniciar uma carreira aí de forma mais organizada. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, depois dá uma olhada lá. Agora, os 3 próximos filmes da nossa lista, eles são filmes biográficos, e provavelmente são histórias que você, no mínimo, já ouviu falar. O próximo filme da nossa lista é o Bohemian Rhapsody, a história do Queen, lançado em 2018. No elenco aí, repleto de artistas conhecidos, vale o destaque aí para os atores Rami Malek e Mike Myers. Como você deve saber, esse filme conta a história, pelo menos uma parte da história aí, da banda Queen. Banda essa que foi muito importante ali pela década de 70. Porém, o estilo de vida extravagante do vocalista Freddie Mercury começa a sair de controle. A banda tem que enfrentar aí alguns desafios para conciliar a fama e o sucesso com as suas vidas pessoais, cada vez mais complicadas. E embora o filme tenha esse lance de mostrar como é que foi complicada a vida deles, esse lance de conseguir conciliar a vida profissional com a vida pessoal, um dos pontos altos do filme, que por sinal é o título do filme, né, é a música Bohemian Rhapsody, porque a mensagem que essa música passa no filme é uma coisa assim que muitos artistas passam, toda vez que tentam criar algo que é considerado assim fora da caixa. No caso dessa música, a construção dela era completamente fora dos padrões, né, que eram aceitos naquela época. E aí acontece aquela cena primordial no filme, né, do dono da gravadora discutindo com o Freddie Mercury, e não só o título da música ele acha completamente sem noção, como a música também ele não vê como sendo uma música possível de se fazer sucesso, né? Até tem uma entrevista com o Mike Myers que tá aqui no YouTube também, se você procurar aí você vai encontrar, em que ele conta que no início da carreira dele ele quis colocar essa música num filme e na época foi difícil para ele colocar, porque as produtoras de cinema que estavam envolvidas ali no filme também não queriam utilizar essa música, mas conversa vai, conversa bem, ele consegue colocar, e exatamente essa cena em que toca essa música no filme fizesse com que esse filme se tornasse aí um ícone da cultura pop ali pela década de 90. Estou falando do filme Wayne's World, ou aqui no Brasil, quanto mais idiota, melhor. Produziu o filme, eles ligaram pro Mike Myers e perguntaram para ele se ele não queria participar do filme representando o papel exatamente do dono da gravadora que não queria que essa música fosse lançada. Ele conta que ele aceitou o papel na hora sem nem precisar ler o roteiro. E aliás, reza a lenda que ele nem recebeu cachê para fazer essa participação. Então é uma participação bem curtinha, mas que ele fez com o maior prazer. Você precisa assistir o filme e você vai entender o porquê que ele quis participar. E a mensagem aqui que eu quero trazer nesse vídeo aqui é porque esse é um lance muito recorrente que muito artista passa, principalmente aqui no Brasil, principalmente depois do que a gente acabou de falar, da dificuldade que é para o artista aqui no Brasil conseguir apresentar a sua arte, né, o seu estilo. Agora você imagina se esse estilo que você toca, né, a sua personalidade, for mais fora da caixa ainda, né, algo que as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir. Isso vai fazer com que a sua arte seja mais difícil ainda de ser inserida no mercado. E aí vai de você ter uma postura parecida com a do Freddie Mercury, que é o que mostra nesse filme. Você ser forte e acreditar em você, acreditar no que você está produzindo, e por mais que um monte de gente feche portas para você, você consiga se manter fiel ao que você está produzindo. Essa é a mensagem desse filme. Seguindo nessa linha biográfica, o próximo filme da nossa lista, que por sinal é muito parecido em termos de produção, é o Rocketman, do músico e compositor Elton John, lançado em 2019, traz no elenco o ator Taron Egerton e a Bryce Dallas. O filme mostra um rapaz extremamente talentoso desde criança, mas muito tímido, um pianista prodígio, o Reginald Dwight. I'm thinking of changing my name to Elton. That's my name.
que acaba mudando seu nome para Elton John, para conseguir se tornar uma estrela internacional. Também ali por volta de 1970, teve que passar por vários perrengues. E assim como o filme do Bohemian Rhapsody, o Elton John também teve que enfrentar muito preconceito, né? E a forma que ele encontrou de conseguir desafiar esse sistema e enfrentar as dificuldades foi sendo forte ali com a sua personalidade, não só na sua música, mas também na sua própria imagem. E aqui a gente tem exatamente a mesma mensagem de novo. Quanto mais diferente você for, quanto mais personalidade você tiver, mais o sistema vai tentar te inibir, mais pessoas vão tentar dizer que você está errado. E vai de você conseguir enfrentar isso tudo para poder atingir os seus objetivos, ou simplesmente acatar aí as primeiras críticas negativas que surgirem, desistir e abrir mão, né, do seu futuro, abrir mão daquilo que você realmente acredita. Você é artista, se você está buscando o seu espaço aí, esse é um filme também que você não deve deixar de assistir. Não é qualquer pessoa que ia aguentar passar por tudo que esse cara passou. Esse é um cara que teve que enfrentar muita coisa para poder chegar onde ele está hoje. O próximo filme da lista aqui, que também é biográfico, é o filme do Elvis. There's a lot of people saying a lot of things, but in the end you gotta listen to yourself. Lançado recentemente, agora em 2022, e traz no elenco Tom Hanks e o Austin Butler. E esse filme eu vou te falar a respeito do que eu comentei aqui no começo desse vídeo. Sucesso, dinheiro e fama nem sempre vem acompanhado aí de um final feliz. Esse filme é exatamente o exemplo disso. Se você não assistiu, se você não conhece a vida do Elvis Presley, eu sugiro que você assista esse filme. É impressionante ver o que acontece com ele. Como é que foi a vida do Elvis? Essa relação entre você lutar pelo que você acredita e o preço que você paga para viver daquilo que você curte fazer. E a vida profissional dele inteira, até a morte dele, foi uma vida muito complicada. Obviamente afetando muito a relação dele com a família dele, com a filha dele, mas principalmente esse lance do preço que ele teve que pagar para poder seguir carreira com aquilo que ele gostava, que era tocar e cantar. Tom Hanks faz o papel de um empresário que, por sinal, era quem impedia desse filme sair, e só depois que ele morreu é que conseguiram produzir esse filme. Esse cara é literalmente o demônio, assim, e explora o Elvis, assim, do começo ao fim, de uma forma assim que, cara, é só você assistindo para você entender. Esse filme é realmente um exemplo, assim, esse lance de você buscar a fama, o sucesso, o dinheiro a qualquer preço, né? Você tá disposto a fazer isso com a sua vida? Engolindo qualquer situação? Assista esse filme e reflita aí até onde você seria capaz de enfrentar a realidade, enfrentar uma situação aí para poder viver daquilo que você gostaria de estar vivendo. Você tá aí construindo uma carreira, esse é um filme que você não pode deixar de assistir também. Se você curte assistir conteúdos como esse, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações, porque a sua participação é fundamental para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho aqui no YouTube. Valeu! Os 3 próximos filmes aqui da nossa lista são filmes de ficção, mas são filmes que com certeza muita gente vai se identificar com as situações descritas nesses filmes. Sabe aquela hora que parece que tá tudo dando errado? Por mais que você faça de tudo, as coisas nunca se resolvem, parece que os problemas são infinitos, e que daí vai de você saber lidar com isso, né? Se você continua ou não, ou se você muda de história, enfim. É exatamente sobre isso que falam esses filmes, sobre esse lance de você conseguir descobrir como é que você vai lidar com essas situações. O primeiro filme é uma comédia, um humor negro chamado Still Crazy, ou Ainda Muito Loucos. É um filme lá de 1998, parece que é um filme assim super antigo, mas se você assistir você vai ver que ele é um filme muito atual. É um filme que tem um humor ácido assim muito legal e tem um elenco também com vários atores conhecidos, dentre eles o Bill Knight, o Timothy Spall e o Stephen Hale, dentre muitos atores aí muito conhecidos que tem no elenco também. E esse filme conta a história de uma banda de ficção aí que teria feito sucesso a vida toda, mas os integrantes dessa banda acabaram se aposentando e 20 anos depois eles resolvem se juntar para lançar um novo álbum. Só que a vida deles, cada uma foi para um lado, cada integrante da banda seguiu por um caminho completamente diferente, eles não têm mais nada a ver entre eles e pior ainda é que depois de 20 anos muita coisa já mudou, o cenário musical já é outro e eles precisam conseguir se juntar, se entender e conseguir lançar um álbum nesse novo mercado que está em vigência. E por mais que eles tenham uma experiência de uma banda que já teve uma época de sucesso, é muito interessante porque é muito legal porque eles começam a fazer novos pequenos shows e ninguém conhece eles e eles vão passando vários perrengues assim que com certeza muita gente que assistir vai se identificar e o filme trata desse lance do sucesso, da fama, que são coisas assim que não são eternas, né? Você não só precisa construir,
como depois você precisa conseguir manter isso. E essa também é uma tarefa muito difícil. Muitas vezes o sucesso não é uma coisa que chega e fica eterno para sempre, né? Você vai ter que trabalhar para conseguir manter isso. Still crazy. Sign this, please. Sure, man. Best wishes to who? I need a signature for the pizzas. O próximo filme é O Coração Louco, lançado em 2009. Também traz nomes de peso aí, como o Jeff Bridges e o Colin Farrell, dentre alguns outros artistas conhecidos também. A história fala de um cara que era um músico country, muito famoso, meio que resolve se aposentar, só que ele acaba se aposentando de uma maneira assim não muito saudável. Ele acaba se tornando alcoólatra e ele vai se afundando no alcoolismo, até que um dia uma repórter vai entrevistar ele se apaixona pela repórter e ele resolve começar a reconstruir a vida dele por conta desse amor, né? Só que ele destruiu tanto a vida dele que essa reconstrução não vai ser uma tarefa assim muito fácil. E cai nessa mensagem do outro filme também, desse lance de você conseguir manter, né, o seu status, né? Você conseguir manter essa fama, né? No caso desse filme é ele com ele mesmo, assim, ele mesmo não consegue se reconstruir, porque ele se autodestruiu, porque ele não soube lidar com a própria fama, né? Com tudo aquilo que ele conquistou. Então o filme passa essa mensagem, né? Cuidado que a hora que você chegar nesse patamar, você não se autodestruir sozinho. O último filme aqui da nossa lista é o filme Whiplash. Caso você não saiba, em português significa chicote. Aí você já imagina como é que vai ser esse filme, né? Esse filme foi lançado em 2015 e traz no elenco Miles Teller e o incrível J.K. Simmons. Esse filme tem uma história assim espetacular. Esse filme tem várias mensagens assim muito interessantes. A primeira delas é o quanto você está disposto a enfrentar para conseguir conquistar os seus objetivos. Eu vou te falar. O personagem do Miles Teller, que no caso aqui é um baterista, que ele passa para conseguir se formar, conseguir conquistar o status de baterista, é uma coisa assim que não é para qualquer um, porque do outro lado ele tem um professor perfeccionista, interpretado pelo J.K. Simmons, e o perfeccionismo desse professor acaba se tornando ali meio que uma obsessão. Ele começa a ver o aluno como um desafio pessoal, porque ele vê que o aluno consegue executar as tarefas, né, os exercícios que ele passa, que ele considera que são os mais difíceis ali do planeta, e o garoto consegue fazer, e ele vai levando isso pro lado pessoal, e começa a enfrentar o aluno ali, e começa a existir uma rixa entre eles. Então são duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, um aluno tendo que se superar para poder conquistar seus objetivos, não importa o que aconteça, e do outro lado um professor que vai se transformando num verdadeiro carrasco ali e acaba ultrapassando os limites do bom senso ali, sendo tomado ali por um certo orgulho, podendo vir até a prejudicar a saúde desse aluno. Qual que é o limite disso, né? Quando que essa busca pela perfeição se transforma numa obsessão e começa a ser algo que vai realmente te prejudicar, até a sua saúde, até onde a gente deve ir realmente em busca dessa suposta perfeição. O que a gente deve considerar como perfeito, né? Seja você o aluno, ou seja você o professor, seja você o músico, o artista, até onde você deve ir com essa busca pela perfeição, sem que isso se torne uma obsessão, se torne um problema e afete até a sua saúde. A verdade é que esse vídeo aqui e esses filmes todos que a gente acabou de falar, todos eles trazem uma mesma mensagem: a relação entre técnica, em saber tocar, em ser um bom artista, mas saber como fazer isso de forma saudável, de forma produtiva, e realmente some na sua vida, que você conquiste os seus objetivos, mas que você mantenha a sua vida em equilíbrio, que você tenha um trabalho de qualidade, mas principalmente você tenha uma boa relação com a sua família e com você mesmo, para que de fato esse sucesso, essa fama, esse dinheiro seja algo bom na sua vida e não algo que vai destruir a sua vida. Pense nisso quando você estiver montando a sua carreira. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal para você ser avisado quando a gente lançar os próximos vídeos. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.